Gente, de volta com o programa Tudo Posso. Nós vamos falar de saúde, vamos falar de micose. Vocês sabem que os fungos são estruturas simples que existem na natureza há milhões e milhões de anos. Encontrados em todos os ambientes, estão sempre em contato com nossa pele e mucosas externas, mas não provocam nenhum tipo de reação patológica, porque vivem na camada constituída pelas células mortas e nosso organismo entra em equilíbrio com eles. Sob certas circunstâncias, porém, pode-se abrir uma porta por onde os fungos penetram e provocam uma infecção chamada micose, que é completamente diferente das infecções causadas por bactérias e vírus. De preferência, as micoses desenvolvem-se na pele, no couro cabeludo e nas unhas, áreas mais úmidas e ricas em queratina, que se transformam no habitat ideal para os fungos se desenvolverem. Micoses exigem tratamento prolongado, persistente, sob orientação de um médico dermatologista. E a melhor forma de preveni-las é cuidar da higiene e evitar situações que possam favorecer a infecção por fungos. É por isso que, novamente, nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Gabriel para tirar todas as nossas dúvidas sobre micoses. Micoses de todos os tipos. Dr. Gabriel, muito bom dia, né? Obrigado pela presença mais Tudo uma bem? vez. Como vai? Bom Eu que dia. agradeço, obrigado. Todo mundo tem micose um dia na vida? Ó, digamos que quase 90% da população, uma vez na vida, vai ter alguma Vai ter, micose. tá. É uma infecção bem constante, bem E comum. aonde que acontecem essas micoses? Porque eu tive uma na unha do pé, meu ex-marido fala, ele casou comigo, eu tinha micose, ele se separou de mim, eu ainda tinha micose. É verdade, porque demorou tanto pra sarar, eu não quero pegar uma micose nunca mais na minha vida. É verdade. Isso é uma característica bem interessante, que elas são bem demoradas mesmo. São. Né? E o tratamento também é demorado. Então, elas geralmente ficam na camada superficial da pele, como você falou. Cabelo, na camada superficial da pele e nas unhas. E a instalação é lenta e a cura também é lenta. Por isso que o tratamento tem que ser persistente e Anos, demorado. às vezes, né? Micose, na verdade, gosta de umidade, né, doutor? Isso é um fator importante no tratamento também, não só o paciente aderir ao tratamento, tomar as medicações, passar as medicações, mas o combate à umidade, deixar o ambiente bem seco da pele e das unhas para que o fungo não cresça mais. Então, acho que já está aí um meio de você prevenir micoses, é isso? Secar bastante, né? Todas as partes do corpo aí, né? Sim. Que de repente você sai do banho correndo, né? Esquece de enxugar os dedos, os vãos dos dedos ali, um entre o outro, não é isso, doutor? Exatamente. E aí racha, né, no meio, não tem aquela... É horrível, gente, mas tem que falar, não é? É verdade. É uma maneira tanto de prevenir como também ajuda no tratamento. Porque você está atrapalhando o ambiente que o fungo gosta, que é a umidade, né? Então, até às vezes eu oriento para o paciente que tem micose nas unhas ou nos pés, saiu do banho, enxugou, pega um secador, passa bem naquela região para deixar o ambiente bem seco. Tá nos pés que é o pior, né? Isso. Você falou de cabelo. Como tem micose no cabelo? Pode. O fungo ele pode tanto se instalar no fio como no próprio couro cabeludo. Nossa, e como você percebe? É um vermelhinho? Áreas de coceira ou até mesmo áreas de falha. Às vezes, falhas no couro cabeludo do crescimento do cabelo pode ser a causa, uma micose. É mais comum em crianças, mas pode ser. Nossa, e no cabelo você pega onde? Como que você pega? O contato interpessoal, né? Uma pessoa que tem e entra em contato com você, no solo ou animais também. Alguns animais domésticos podem ser o foco, a fonte do fungo. Mas como o contato, se meu cabelo junta no seu, aí Isso, pode? você pega no cabelo da pessoa, pega no seu, e aí você acaba se contaminando. Pode ser pela mão? Sim. Pela mão, e aí eu ponho a mão no meu cabelo e aí passa. Boné, chapéu, é isso? Ai, Talvez? boné, é verdade. Boné Tem também. gente que não usa, né, um do outro, tá certo. Isso, boné é verdade. Tanto porque ele pode ser o meio de contato, como também cria a umidade, que favorece o crescimento do fungo. Doutor, no verão as micoses são mais propícias a aparecerem, né? A surgir, Sim. é isso? Sim. Pela questão do calor e da umidade que gera o crescimento Até pelos do ambientes fungo. que a gente frequenta, praia, Sim. piscina, tudo Sim. isso atrai? Tudo isso atrai. Fica aquele ambiente úmido, molhado, que o fungo adora para o crescimento.
Certa vez um dermatologista me falou que nós não deveríamos tomar banho descalço, que sempre deveríamos ter um chinelinho próprio, específico lá para tomar banho. Mas um chinelo único, o meu chinelo, o chinelo de outras pessoas que convivem comigo na minha casa, cada um deve ter o seu. É correto isso, doutor? Sim, o chinelo deveria ser individual. Inclusive, por exemplo, quem tem uma micose na unha do pé, eu sempre falo, não estão compartilhando os chinelos entre si, né, entre os outros moradores, porque isso vai propiciar a transmissão da micose, tanto da planta do pé, como a micose entre os dedos e a micose da unha, de um para o outro. Às vezes você vai numa sauna ou Isso é num verdade. spa e tem, né? Não é verdade? E tem os chinelos, né? Em que situação a pessoa pega? Fora os que já falamos aqui, a pessoa pega na piscina e na praia a micose. Como se pega na praia? Na areia? Pode. Alguns fungos, como eu falei, a transmissão é interpessoal, homem-homem. Algumas vezes a fonte são os animais, né? Então, às vezes, os animais Que que estão tipo ali de animal? circulando. Geralmente, animal doméstico. Jura? Gato e cachorro. Sim. É, por isso que é proibido, Nossa. né? E, às vezes, não necessariamente ele vai estar com alguma coisa ali na pele, no pelo do cachorro, do gato, que você note. Ah, esse cachorro está com micose, esse gato está com micose. Não é assim. O fungo pode estar lá e não ser perceptível. E o solo, né? Na areia, no solo arenoso, no terreno, o fungo pode estar lá. E esse fungo lá foi ocasionado pelo quê? Pelo cocô de cachorro? Por quê? Não, às vezes Porque às vezes a gente confunde com um bicho de pé, não sei o quê. Sim, não, às vezes, o fungo ele pode estar lá porque é o ambiente dele, de vida dele. E aí você está lá andando, né? Tem uma porta de entrada, como você falou, na pele, um pequeno ferimento, ele vai e penetra. Doutor, algumas pessoas são mais propensas, até geneticamente, a desenvolver micose? Sim, sim, existe. Os fungos eles vivem em equilíbrio com o ser humano, digamos assim. Eles não são tão ofensivos como as bactérias e os vírus. Tá, mas seriam necessários, é isso, talvez? É, um equilíbrio mesmo, Tá, como eu falei. ok. Acontece que algumas pessoas, por características genéticas, elas têm alguma alteração na própria imunidade, nas suas defesas, que acabam que propiciam a maior predisposição, suscetibilidade a ter infecções por fungos. Esse negócio da imunidade é super importante, sim. né? E como que eu posso reverter isso? A pessoa pode reverter essa situação, doutor? Se não for uma condição genética, que as defesas, a imunidade dele seja muito debilitada, sim, uma boa alimentação e com esses próprios cuidados, né, de higiene, não ter um contato tão constante, tão intenso com esses agentes infecciosos. Agora, doutor, a gente está falando de micose, mas quantos tipos de micose existem? A ciência chegou a calcular isso? É possível ou é impossível? Ó, tem diversas, Tem né? diversas. Quanto às micoses que a gente fala, seriam as superficiais, né? Que a gente poderia dividir em 3 tipos: cabelo, unha e pele, né? Se a gente for dividir por localização, por topografia. Aí já entraria nos outros grupos das micoses mais profundas, que seriam as subcutâneas e as sistêmicas, que aí afetam o corpo inteiro, geralmente são pacientes mais debilitados, hospitalizados, que estão com problemas de imunidade e de defesa. Por exemplo, um paciente que está fazendo uma quimioterapia, Nossa, daí Sim. então ele está bem difícil, debilitado. Então, no caso, ele pode ter uma micose sistêmica, uma micose profunda, que aí o fungo circula no corpo inteiro dele. Certo. Na piscina, vou voltar um pouquinho, que a gente falou como pega na praia, que vai pegar de qualquer jeito, porque tá lá na areia, depende se você pisar ou não, né? Sim. Na piscina, como a gente se previne? São as poças da água? Onde fica essa micose? Onde ficam os fungos, aliás? A micose é uma consequência, né? Na verdade, eu falo muito mais, o cuidado deveria ser do paciente com o próprio corpo. Então, ele não tem como ele evitar e não entrar na piscina, né? Porque se o fungo estiver, ele vai estar ali na pocinha ou ali no terreno em volta, naquele ambiente úmido. Mas ele tem que ter cuidado com os pés dele, se não tem nenhuma porta de entrada, nenhum ferimento, que ali sim o fungo vai entrar e vai se instalar. Se na unha não tem nenhum descolamento, que aí o fungo vai penetrar e vai fazer aquela micose por baixo da unha. Então, o cuidado tem que ser do paciente com o próprio corpo. Aquela micose na unha do pé que fica preto, não é? Vai ficando escuro? A unha fica escura? Ela pode ficar uma coloração escura, que aí é um tipo específico de fungo que dá essa coloração escura. Eu tive essa. Foi. É. Mas a maioria é meio amarelada. Não sei se vocês Já Amarelada, vi, já vi. esbranquiçada, a ponto da unha ficar até Mole. esfarelada, Esfarelada. mole, é Exatamente. isso, né? Você também teve? Eu tive essa, Ela fica mais espessada e soltando como se fosse um pó. um pozinho, isso mesmo. né? Meio branco E aí e amarelado. anos realmente de tratamento. Anos de E tratamento. doutor, e o que explica, por exemplo, assim,
eu tive numa das unhas, né? Mas as outras não. Sim. Por que isso? O seu corpo conseguiu conter, Tá. ficar naquela unha. Mas é bem comum espalhar para as outras unhas ou ficar numa troca entre a unha e o pé. E às vezes fica a planta do pé toda descamando com micose entre os dedos e a unha também. Então, você tem que tratar as duas coisas, senão fica trocando da pele para a unha e aquele nunca resolve. Tá, agora mexendo um pouquinho na vaidade das mulheres aí, né? Que as mulheres adoram passar esmalte, né, Maria Cândida? Isso Então, é verdade. mas quando eu tive, eu não... Você eu não passava passo- esmalte? Não. Eu tinha que passar o remédio, que era um esmalte. Sim. Passei vários tipos de remédio, pingando, o esmalte, não sei o quê, vários tipos. Aliás, são caríssimos esses remédios, não são? Mas o SUS dá esse remédio? Sim. Dá, então. E aí não podia pintar. Pintava às vezes de base, deixava um tempão. E isso é muito... Porque fica feio, né? Fica Fica exposto, é exposto, é feio. A questão de pintar com esmalte de cor, a gente pede para evitar, porque, querendo ou não, você cria também mais um ambiente fechado, né? Que vai criar umidade e vai fazer o fungo crescer. Então, Exatamente. a gente fala, deixa a unha respirar, deixa aberto, que é para ajudar no tratamento. Ó, tem uma pergunta aqui, Valeria, isso? De Aracate, Ceará. Tá dizendo assim, ó, tenho seborreia, já usei de tudo, mas volta até nas sobrancelhas, couro cabeludo, o que fazer? Seborreia também é um tipo de micose, doutor? A seborreia, são 3 fatores. É a genética da pessoa, né? A predisposição, a oleosidade do couro cabeludo e do rosto, por isso que ele falou que tem na sobrancelha e tem no couro cabeludo, e um fungo da nossa própria pele, que todos nós temos. Ele não passa para ninguém, nem ele pegou de ninguém isso. É dele, o fungo é dele, todos nós temos. Mas em algumas situações de desequilíbrio, o fungo cresce mais. Por exemplo, se a oleosidade da pele do couro cabeludo aumentou, porque ele está mais estressado ou por causa do clima, essa oleosidade é a comida, é o alimento do fungo. Aí o fungo cresce e dá a seborreia. Isso ele nunca vai conseguir se livrar por completo, porque é uma característica dele. Mas nos períodos de crise ele pode ter como controlar, com shampoo, com loção, e tem casos até extremos que a gente dá medicação oral também. Tá, nesse caso, a orientação realmente é procurar um dermatologista, né, doutor? Exatamente. Para ver o tratamento adequado para ele. Toda micose coça. Porque, assim, entre os pés é uma coceira lascada, né? Você falou, não é verdade? É verdade. Não é aquele negócio vermelho que vai rachando? E no cabelo você falou que coça também. Pode coçar. Começar a coçar é um sinal de micose? É um alerta que a gente deve, né, pensar, pode ser uma micose aí. Por exemplo, a seborreia desse paciente coça no couro cabeludo, mas algumas outras não. Você pode ter na planta do pé só uma descamação. Você olha que fica soltando aquela pele na planta do pé e não necessariamente coce. Isso vai depender muito da espécie do fungo. Alguns fungos geram coceira, outros não. Depende da classe deles. Tá, a gente tem que evitar coçar, doutor? O ideal sim, porque, por exemplo, se você coça, então você vai... É meio difícil controlar, Coça até com a toalha. Assim. Se você coça, você pode acabar ferindo a pele e isso vai abrir um outro espaço e aí sim pode entrar bactéria, que aí são infecções mais sérias ainda, porque a pele abriu pelo ato de você estar ali fazendo um atrito com a coceira. Bom, doutor, vamos falar em tratamento, então, né? Como tratar essas situações? O que fazer? O tratamento vai depender de cada caso, mas, por exemplo, as micoses das unhas, que a gente exemplificou aqui, né? Quando é, por exemplo, uma unha isolada e a micose não pegou todo o comprimento da unha, porque às vezes você olha e vê que a unha está comprometida até a raiz, está toda amarela. Tem que esperar crescer toda, né? Ou toda escurecida, toda preta. Nesses casos, a gente recomenda o uso de medicações orais também, quando pega, por exemplo, todas as unhas do pé, até para acelerar o tratamento. Ou se é mais na ponta da unha ou uma unha única isolada, você pode fazer tratamentos tópicos, esmalte, loções para pingar, creme, mesma coisa entre os dedos. Vai depender da gravidade da infecção, mas geralmente se resume a isso, tratamentos tópicos ou orais. Ok. Ó, tem umas perguntas aqui, acho que do Fernando da nossa produção, né? Banhos muito quentes causam oleosidade, consequentemente fico propenso a pegar micose? Pergunta do Fernando. Essa questão do banho quente está muito relacionada com a pergunta anterior também, que é da seborreia. Porque a gente sabe que o banho quente vai favorecer a oleosidade do couro cabeludo. E aí, como eu falei, a oleosidade é um alimento para o fungo que está no nosso próprio couro cabeludo. Aí o fungo vai lá, se alimenta, cresce mais, aí gera seborreia, caspa, coceira e micose.
É mais comum isso em relação a couro cabeludo, essa pergunta que ele fez. Entendi. A gente vai, às vezes, quando a gente tem uma micose, muitas vezes a gente vai na manicure e a própria manicure fala assim, eu coloco pingo um negocinho aqui que é ótimo, funcionou para não sei quem e tal. Você deve aceitar e pingar esse negocinho ou não? Essa automedicação né, também. Esses tópicos, geralmente, que são usados, às vezes até de derivados de plantas, extratos naturais, por exemplo, tem um que a gente pode citar aqui, que é a melaleuca. Ele tem uma ação antifúngica, sim, mas mais até de prevenção do que de tratamento. Ele vai manter aquele ambiente, digamos assim, mais estéril e limpo. Mas se a infecção já está instalada, o ideal seria que você passasse realmente em avaliação com o dermatologista para ver se você precisa de um antifúngico mais potente. Ainda falando em manicure, porque é uma coisa que a mulher vive toda hora. Passa pelo alicate, essas coisas? Sim. Passa. Sim. Então, se não troca de alicate, pode passar. Inclusive, do próprio paciente, por exemplo, se você está com uma micose na unha do dedão, eu mando comprar outro alicate, outra tesoura só para a unha do dedão. Certo. Você não vai compartilhar com os outros dedos. Entendi. Porque senão você vai passar de um dedo para o outro. Nossa, por isso que demora tanto, que a gente não sabe todas essas coisas, né, Rafael? Mesma coisa lixar. Compra um pacotinho com várias lixas pequenas, vai lixar a unha que está com micose, lixa e joga fora aquela lixinha. Não passar para as outras, Não nem passar para repetir. outra, nem repetir, né? Nem Com aquela repetir o mesma- uso. Nem Isso. guardar aquela mesma lixa para a próxima semana, é isso? De Isso, forma alguma, né, não. doutor? Então, são dicas necessárias, dicas fundamentais para a gente evitar que o problema aumente ou evitar que o problema retorne, né, doutor? Sim, são coisas simples, mas que às vezes você não sabe por que o tratamento está demorando e não está resolvendo, mas às vezes é uma coisa do dia a dia que você consegue ali contornar, né? Perfeito, então vamos agradecer a presença do doutor Gabriel, hoje com a gente aqui, trazendo as informações sobre micose. Acho que esclareceu todas as dúvidas, né, Acho que Maria sim, Cândida? só tênis Embora- que eu fico... Tênis, Tênis, verdade, Nossa. meia, umidade, e aí? Não, só a única Boa, coisa não dá para perder Boa essa. boa pergunta. É uma orientação também constante. Se o paciente está com micose na unha ou micose nos pés, eu sempre peço, nunca repetir as meias de um dia para o outro. Aquele tênis e o sapato que você usou hoje, tenta colocar, chegou do trabalho, coloca no ambiente mais arejado da sua Ok. casa, para não ficar úmido. E alternar, não repetir dias seguidos também. Uma dica importante. Isso é uma boa dica, Isso é porque assim, importante. a minha filha vai pra escola, ela coloca basicamente o mesmo tênis, com um chulé lascado, mas Fala aí, os talcos ajudam, doutor? Esses talcos que a gente tem no mercado Sim, hoje? que eles puxam Então? o suor e a oleosidade, a umidade certo. da pele. Perfeito, então, doutor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela que presença, agradeço. obrigada. pelos Você vai continuar aí? esclarecimentos. Você não vai pro artesanato? Eu vou pro artesanato então agora. vai lá, Eu vai vou lá. para lá agora, falar de coisa bonita também agora, para deixar o seu espaço, seu cantinho mais aconchegante, para você receber bem os seus convidados, né? E por isso a gente está recebendo a artesã, a Marta Faria. Marta, Oi. bom dia, tudo bem? Bom dia, Bem-vinda Rafael novamente. Faria. Vamos lá, né? Marta Faria, Rafael Faria, Faria. tudo em casa hoje. A gente não é parente não, né? Acho que não, né? Penso que não. Eu acho que não Mas também. podemos ficar. Podemos ficar parente. Vamos lá, prima. Então, prima, vamos fazer aqui, então, esse suplá aqui. Nós vamos fazer esse aqui. suplá hoje. Então tá aqui, ó. Essa peça bonita aqui que a gente vai fazer hoje para vocês aí de casa, de todo o Brasil. Vamos lá? Aí o pessoal pergunta assim, né? Mas como que eu vou fazer para conseguir uma flor perfeitinha igual a essa? Aí E tem um bonita, molde, né? E Temos. bonita. Temos É. o projeto. Perfeito. E no Você projeto disponibiliza tem um na sua página, no nosso Face, como vai ser isso? Isso aqui está na página do Center Panos. Tá bom, Tá perfeito. certo, Então a gente vai passar todos os contatos para vocês aí. Tá? O que a gente precisa para começar a fazer, Marta? Vamos lá. Aqui nós precisamos de tecidinho. Tecidinho, perfeito. Então, esse suplá, ele vai precisar do tecido principal, do Ok. tecido da primeira, o miolo, o segundo e uma mantinha acrílica. Tá, joia. Isso aqui já é manta acrílica? Não, não. Manta acrílica? A acrílica tá dentro, escondida? Tá. É o recheio. É o recheio. Onde é que, dá é o que esse vai dar fofinho, firmeza. essa perfeito. beleza. Então tá legal. Esse jogo no nosso trabalho. Então vamos lá, Marta. Então vamos começar. Então eu vou ensinar como eu dou aula para minhas alunas, tá? Eu sou bem descontraída. O que eu falo para elas? Nós vamos precisar do tecido principal, que é esse daqui. Nós vamos precisar de um corte de 41 por 82. Porque nós Por vamos quê? dobrá-lo. Ah, porque tá ele bom. já é ó, o direito e o avesso. Eu avesso, tá certo. Então, assim, fica muito mais fácil. Então, nós vamos pegar no nosso projetinho, transferir o molde do nosso projetinho para uma cartolina, certo? Ok. Então, vai ficar desse jeito. Uma dica muito bacana quando a gente vai fazer qualquer coisa circular é deixar marcado a linha de centro. Ó, a linha de Uma centro, coisa- o que ela fez, ó?
Olha aqui, ó. Olha o X aqui no meio, né? O X marca o centro. É isso que é a linha de centro, correto, Marta? Correto. Perfeitinho. E isso daí vai ser um apoio daqui a pouco para vocês entenderem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transferir o nosso molde do projetinho para cá. Vamos pegar esse nosso tecido que tem 41 por 82 e dobrar ao meio, Ok. deixando o avesso para cima. Tá, então Nós- tá, meio com meio, é isso, perfeito. Meio com meio. Tá, o avesso, ó, ela fez isso aqui, ó. Tá vendo? Tava aberto o tecido, ela dobrou. Dobrou, Ok. tá? Daí nós vamos posicionar nosso molde, né? Uhum. Essa linha de centro fica bacana, vocês darem uma prolongada, tá? Tá certo. Nós vamos posicionar o molde, né? E vamos copiar o molde. Vamos ficar atenta para ter a margenzinha de costura, Tá. porque o risco é onde nós vamos costurar. Uhum. Então, por isso que ele fica bacana, porque eu vou seguir o risco, né? Tá certo. Feito isso, eu vou colocar a manta acrílica na outra parte Tá, de qual que é a baixo. gramatura dessa manta? Essa aqui é de 80 gramas. Tá, perfeito. Tá? Isso é importante também, né? Não, aqui eu escolhi colocar a manta mais fininha. Ah, é? Mas se você quiser colocar uma que é resinada dos dois lados, pode. Pode. Essa daqui eu escolhi resinada só de um lado, porque eu queria a maleabilidade da minha peça. Tá bom. Mas se você quiser uma peça mais firme, mais plana, você usa a resinada dos dois Também lados, pode. tá? Se quiser com mais volume, você pega a gramatura de 200 gramas. Daí nós vamos alfinetar, certo? Pra não dançar. É Isso, isso? Pra não ficar sapateando aqui o tecido e a manta. Deixa eu ver se nós colocamos aqui na ordem certa. Pra eu ver. Depois que nós riscarmos, alfinetarmos, aqui eu vou simular porque Aí ia pra máquina. o nosso tempo é curtinho, tá? Então vamos lá. Mas daí o que nós vamos fazer? Nós vamos na máquina, vamos colocar a nossa agulha na posição central da máquina, tá? E vamos colocar a ranhura do nosso pezinho em cima do risco, Ok. tá? Então você vai ligando a máquina, você vai caminhando em cima do seu risco. Uma dica muito bacana. Quando nós estamos trabalhando em curva, diminua o comprimento do ponto Tá. e diminua a velocidade. Tá certo. E você vai manuseando, você vai acompanhando. Então você tem a sensibilidade de fazer na curva. Tem que ser mais paciente, né, Marta, agora? A verdade acho que é essa, né? Paciência. Mais delicada para poder fazer isso. E uma outra dica bem bacana. Então você diminui o comprimento do ponto, você consegue fazer a curva bem bacaninha. Ok. A velocidade está de acordo. Quando chegar nesse ponto, que é o ponto onde vai ter a mudança de curva, você deixa a agulha abaixada, tá? Abaixa a agulha, levanta o pezinho, vira, tá? Não cria esse hábito de vir e já querer fazer na curva. Tá, olha o truque, gente. Chegou onde vai fazer a curvinha aqui, né, da flor, da pétala, perfeito? Onde ó. muda as curvas, Isso, né? Você- Para com a agulha ali, perfeito. É isso. Isso. Abaixou a agulha. Agulha. Aí você vai movimentar Tá. a peça. Desliga a máquina, Desliga a é. máquina para dar continuidade. Tá. Até chegar a outra pétala de Não novo. vem, Boa. não vem assim, querendo fazer tudo de uma vez, que aqui vai ficar arredondado, Tá bom. tá? É bom repetir isso mesmo, porque assim, eu não entendo nada de costura. Ah, que Sem bom. nada, né? Então eu imagino que o pessoal de casa de repente fica perdido também nisso. Então, ok. E aí costurou? Costura por inteiro? Costuramos inteiro. Tá legal. E essa linha de centro que eu pedi para vocês Ah. fazerem aqui, é para vocês levantarem, separarem todo o conjunto, Uhum. certo? E fazer um corte. Ah, legal. Certo? Que é onde você vai desvirar depois? Isso, Yes. muito bem. Isso eu já sei, isso eu já aprendi. Nossa, o cara é esperto. Ó, Olha aqui, ó. então, Esse aqui já foi então, né? então Deixa- é só terminar. Ok. Nós vamos abrir aqui e vamos recortar o contorno inteiro com uma margem de costura. Então tá legal. Ó, essa parte já foi aqui. Feito isso, Ó, tá vendo, ó? foi por aqui que eu desvirei. Ó, por aqui que foi desvirado, Não gente, precisa ó. de um orifício muito grande, certo? Ok. Outra dica, não faça muito grande, porque depois nós vamos trabalhar para ele não ficar, o tecido não ficar andando na manta, tá? Uhum. Fizemos essa parte. Até aqui você entendeu? Tranquilamente, gente. Muito bem, tranquilo. parabéns. Vamos lá. Continuar. Feito isso daí, nós vamos escolher um ponto decorativo na máquina. Cada um escolhe o ponto que desejar. Essas máquinas hoje tem É. de tudo, né? Aqui eu escolhi o ponto reto duplo, Tá. mas você pode escolher o ponto decorativo que você desejar. E você vem colocando o pezinho calçador, margeando o contorno do seu trabalho. E vem também, vem.
E aquele mesmo, chegou aqui, deixa a agulha baixada, para a máquina, levanta o pezinho, acerta a tua curva e vem de novo. Certo? É o mesmo procedimento do anterior. Tá. Então aqui nós já demos o acabamento externo da nossa flor. Agora nós vamos colocar o nosso centro. Então tá. O nosso O centro... acabamento eu achei tranquilo de fazer, realmente você pode... Poderia fazer na mão? Pode. Alinhavar na mão, quer fazer aquele pespontado, é isso? É o pesponto. Pesponto, é Então isso? você está falando o que eu amo. É? Eu adoro acabamento na mão. Pode adoro, mesmo? Adoro. É? Outra dica, então, para quem vai fazer acabamento à mão. Eu, particularmente, não gosto de bastidor porque fica um peso aqui para você e judia do seu braço. Tá. Então, a gente tem que ter postura para quando está bordando. O que você está perguntando são esses pespontos. Esse aqui, ó. Que dão outro encanto no trabalho. Tá certo. Certo? Então, outro encanto no trabalho. Uhum, O que eu faço e o que eu oriento para minhas alunas? Você senta, posicionada, correto, põe um peso aqui. Tá, Esse pezinho vai te ajudar a você ter firmeza no ponto. tá certo. Então, tá tudo certo. isso que eu estou fazendo aqui, eu coloco um pezinho, puxo aqui para mim e vou Tá, trabalhando sentada, tá joia. ok? Bom, mas independente de ter feito na mão, ter feito na máquina, próxima etapa O agora. efeito é bacana. Vamos lá. Qual é a próxima etapa? Você também, no teu projeto, você vai ter o molde das duas circunferências. A circunferência menor e a circunferência maior. Maior, E perfeito. você vai transferir essa circunferência num papel termocolante. O termocolante, de um lado, ele tem colinha e do outro lado ele tem um papel suporte. Tá, Você vai riscar do lado do papel suporte. do suporte, E perfeito. você fica atenta nas instruções de uso do seu fornecedor. Tá certo. Que cada termocolante tem uma temperatura Essa ideal. dica é boa, Marta, tá? isso é verdade. Então, cada termocolante tem uma dica. Feito isso, você vai, com o ferro, colocar no tecido da cor que você escolheu. Tá certo. Você observa que quando eu fiz o risco, o termocolante, eu risquei um pouquinho Um maior. pouquinho maior. Ó, Tá vendo? O termocolante está um pouquinho maior. Por que isso daí? Que a próxima etapa, quando eu for cortar, eu já corto o termocolante, rente ao risco, E já bem em se- cima. ó, já fica assim. Tá legal. Fica Fica bem desse bacana. jeito aqui, ó. Bem bacana, Ok. certo? E aí, o que a gente faz com isso? Então, nós preparamos as duas circunferências, Aham. certo? A outra deve estar por aqui. Vamos guardar o ferrinho, que não precisou, né? Feito isso, ó. Mas aqui, ó, a gente acha outra, ó. Aqui também nós recortamos, tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Nós vamos posicionar uma em cima da outra, Ok. certo? Uma em cima da outra. Posicionando, Centralizou ali. centralizou, Ok. certo? E deposita o ferro. Perfeito, tá joia. De acordo com a temperatura do O seu... tempo é de acordo com cada fabricante desse termocolante, hein, Isso, gente? É cada mesmo. termocolante É. tem uma temperatura ideal, certo? Mudou o fabricante, veja lá as instruções para você não estragar a sua peça. Porque acontece muito disso. É, Porque imagino. tem um termocolante que é temperatura muito suave em pouco tempo. Tá certo. Se você ultrapassar, ele inverte o processo, ele não cola. Tá bom. E o outro é muito quente. Então você escolhe. Feito isso, nós vamos, ó, ele tá coladinho. Coladinho. Tá? E quando eu posicionei isso daqui, eu também fiz as linhas de centro para coincidir. Tá? Tá certo. Tá? Porque no próprio molde, quando você está riscando no molde, você já faz a Mas qual que é a marcaçãozinha. importância de fazer essa marca agora? Para você centralizar a tua circunferência no centro da tua flor. tá bom. Para você não correr o risco De disso aqui colocar um mais pouquinho pra para lá, lá, mais pra cá. um pouquinho para cá. Não ficar o miolo torto. Então, sempre quando eu estou fazendo qualquer trabalho circular, Entendi, Marta. eu uso as linhas de centro. É uma coisa assim que ajuda muito. Terminando isso, olha, ele já está coladinho. Você escolhe o ponto decorativo na sua máquina e a mesma coisa. Faz o ponto decorativo aqui e o ponto decorativo aqui, que no caso aqui, eu escolhi o caseado duplo. Olha aqui, ó. Vendo? Esse é o casado duplo que ela fala, ó. Perfeito, ó. Dá pra ver com detalhe aqui. Vejam só, gente. Esse é o casado duplo. Ok. A partir daí, tá pronto? Está. Olha como que fica atrás. Olha, atrás Tá fica vendo? bonitinho, gente. O acabamento fica perfeito. Então, sugestões. Podemos fazer na mão, caseado na mão. Podemos misturar Olha aqui, ó. Aqui já tem uma outra cor outra cor. e aqui tem outro acabamento. O que que você colocou aqui, Marta? Eu coloquei correntinha de crochê.
Olha só. Mas que horas você colocou essa correntinha? Então, que horas que eu coloquei? A dica bem bacana, que todo mundo quer saber. Como que eu coloquei isso aqui? Esse pespontinho que nós usamos muito no patchwork, eu vim aqui margeando o pespontinho. Tá. Certo? Foi na mão isso? Na mão. Eu Tá. peguei esse pespontinho e vim. Depois eu vim com a linha, com a mesma linha que eu pespontei e fiz 3 correntinhas e um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. Que todas as mulheres sabem fazer, ele dá esse outro efeito. Dá mais trabalho, mas também agrega valor ao seu produto, né? Isso é verdade. Lembrando que Fica você tá muito fazendo mais pra você elegante, também. sem dúvida alguma. Por quanto a gente venderia, não vou falar uma peça, que ninguém vai comprar um suplá, Uma vai unidade, comprar, não. na verdade, o conjunto. Por quanto a gente pode vender o conjunto? Então, esse daqui nós vendemos lá por R$35. Quantas peças vem? Não, cada unidade. Cada unidade? Cada unidade nós tá vendemos legal. por R$35. R$35, perfeito. Cada unidade. Então, cada peça americana a gente cobra R$35. Gente, ó, os contatos da Marta já estão aparecendo para você aí no vídeo, facebook.com/centerpanos Cambuí. Inclusive, né, no Facebook é onde estão os moldes para que você possa fazer também essa maravilha aí na sua casa, deixar a sua mesa mais bonita e até ganhar dinheiro, né? Isso, e você pode compor com todos esses produtos Olha que aí, estão ó, embaixo. isso aqui é uma toalhona grandona, Esse é uma gente. toalha, Dá uma olhada aqui, ó. temos o avental. É muita criatividade, muita coisa para fazer, oportunidade para você ganhar dinheiro. Marta, valeu. Muito obrigado. obrigada. Gostei. De faria para faria. De faria para faria, Nós né? fazemos. Nós fazemos, né? Gostei, essa dica foi boa. Ó, intervalo então, gente. No próximo bloco, você vai conhecer uma história emocionante. Nós vamos estar aqui com o cantor, o Léo Nascimento. Ele que conseguiu mudar de vida com o poder da voz, com o poder da música. Intervalo e a gente já volta com muita musicalidade aqui no Tudo Posso. A gente espera você.